Olá, olá! Tá começando o Eu Vejo Gente Morta com terror aqui nas suas sextas-feiras. Estou aqui com o meu grande camarada Rômulo Matei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui. Estamos de volta sempre às sextas, voltaremos sempre para falar sobre terror. Temos coisas separadas aqui para comentar a respeito, falar do que a gente tem visto, jogado, lido e também comentar sobre o que vocês têm achado dos nossos programas, né, das nossas primeiras edições, de como tem sido esse primeiro arco, né, essa janela de lançamento do Eu Vejo Gente Morta. Estamos na primeira temporada, Season 1. Exatamente. E a ideia é ir melhorando, né, acrescentando coisas novas, as sugestões que vocês têm dado e melhorando o que a gente já fez até o momento, esses quadros, dando uma aprimorada. A ideia é sempre essa. E, recentemente, a gente teve 3 trailers de terror que eu acho que vale a pena comentar aqui. E eu vou colocar eles em ordem dos que eu achei mais interessantes, menos interessantes para o que eu curti mais, por assim dizer. Né? Na verdade é uma coisa meio velada entre eu e o Rômulo aqui, mas quem sabe no final das contas dá certo. Vamos começar com um chamado The Unholy. Esse filme é da Ghost House Pictures, né, a produtora do Sam Raimi, que é bem assim, inconstante, eu diria, instável. Tem filmes muito bons e filmes muito ruins nas suas décadas de vida aí, que os caras se estendem desde 2004. Mas o saldo é positivo, né, Max? Ah, cara, olha, talvez, né, talvez, porque começou ali com o Grito, do Takashi Miike, né, que é a versão ocidental, aí passou por um Pesadelo, Péssimos, Mensageiros, bem ruim, aí teve um 30 Dias de Noite que é razoável, o 2 é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, Pesadelo 2, Pesadelo 3, aí tem os realmente bons, né, o Arraste-me para o Inferno, o remake do Evil Dead, que é maravilhoso, o Homem nas Trevas, que vai receber inclusive uma continuação, então esse ano a gente vai ter 2 filmes da Ghost House Pictures, né? Aí, ó. Pois é. E teve ano passado uma retomada da franquia Ju-On, né, Grudge, no começo do ano passado, do Nicholas Pessler e tal. Mas então, esse filme aqui, ele é protagonizado pelo Jeffrey Dean Morgan, o Negan, Eterno Negan, que não é estranho a filmes de terror e filmes de possessão também. Ele já fez inclusive da Ghost House, que é o Possessão, que eu acho bem razoável. E esse aqui é meio estigmata, assim, meio esse lance da menina profeta, da menina milagrosa, operando milagres, crer é ver e tal. E aí o jornalista que vai vender a matéria pro mundo, vai tentar ver qual é, o que tem por trás, se é uma farsa, se não é. Eu não sei, mas o trailer da. O trailer. Ele é um bom trailer. O Javier Bardem cover aí, o Jeffrey Dean Morgan, ele é tipo um cara que vai lá pra confirmar se é pilantragem ou não, né? Sempre tem o cético, o ateu nessas histórias, tem que ter. Tem. O outro lado. Faz o nosso papel, né? Na verdade, né? Isso, eu me sinto sempre representado. E quando é o Jeffrey Dean Morgan me representando, eu fico mais feliz ainda. Ô, louco. Mas assim, eu te digo que, cara, por mais que eu tenha curtido, e sem dúvida nenhuma vou assistir e tal, esse lance do monstrinho, sabe? Muito efeito especial, me deixa meio broxado. Especialmente nesse tipo de filme, Romulo. Tipo, quando você para e pensa num Exorcismo de Emily Rose, por exemplo, que eu acho um filme bom. Uhum. Ele quase deixa de ser justamente por apelar por rostinho de demônio na nuvem e coisas do tipo, sabe? O visual, né? Às vezes o que não é visto é mais assustador do que o que é mostrado, né? Ah, cara, dá pra você ter uma sutileza. O Exorcista tá aí, é a cartilha suprema da possessão demoníaca, sabe? Vai nela e que é sucesso, não tem são exemplos, por exemplo, se a gente voltar um pouco pro Bebê de Rosemary, por exemplo, e você perguntar para as pessoas o que mais assustou nelas, ela vai falar assim, quando aparece o bebê, mas o bebê não aparece, entendeu? Então você olha e fala, meu, ele é tão assustador que parece que você viu aquilo, mas você não viu, não foi mostrado. Então é mais assustador do que esses milhões de efeitos especiais que a gente tem hoje em dia aí, né? Com certeza. É muito interessante também pensar, por exemplo, uma saga da Serra Elétrica, dos filmes mais barra pesada que tem, quando na real ele mostra muito pouco. Ele não tem uma serra elétrica entrando na carne, não tem uma evisceração, não tem
A sugestão funciona muito melhor numa mente perturbada, assim, numa mente que já vive os terrores da vida real, os horrores do mundo vivo. E por aí vai, dá pra divagar infinitamente. Então, assim, esse dos três foi o que eu curti menos, pra ser muito honesto, mas ainda assim é honesto. A gente vai botar na descrição. E olha que você é um cara assistir. que ama, você ama a possessão demoníaca, assim como eu. Ó, eu diria que possessão demoníaca é o meu subgênero favorito do terror. Olha, eu não posso. Eu não posso fazer isso com. Não posso categorizar, porque os subgêneros são tão maravilhosos. Você pega um Home Invasion, você pega Found Footage, você pega. Cara. O Found Footage eu nem consideraria um subgênero, mas mais um formato que você pode encaixar qualquer subgênero dentro dele, né? Mas assim, cara, a própria Possessão Demoníaca tem filmes legais dentro do formato de falso documentário, de material encontrado e tal. Mas é o que eu gosto mais, cara. Exorcista é o meu filme favorito, assim. Eu assisti mais de 50 vezes no decorrer da minha vida e por aí vai. Eu Daí mês tem passado. um que eu revisito. Eu também. Próximo trailer da lista é um chamado The Night House. O que você achou, Rômulo, desse trailer? Pô, eu gostei, porque eu gosto de filmes que tem essa temática de solitude, né? Então, é um casal que mora numa casa do lago. Se você vê logo no começo do trailer que ela é bem erma, assim, ela é bem no meio do mato, assim. Casa do Lago, eu lembro do filme do Ken Reeves, da Sandra Bullock, lembra? Ah, pronto. É um bom filme, bom, nada a ver, desculpa aí. Tudo bem, aí o cara morre, tá? E o detalhe de tudo isso é que quem construiu essa casa foi o marido, foi o cara, entendeu? E ela continua lá, vivendo lá depois que ele morre, e ela começa a ficar meio pirando nas coisas, ela começa a mexer nas coisas do marido dela e começa a descobrir alguns segredos por trás da construção dessa casa aí. Ela, a Rebecca Hall no caso, né, que é uma baita atriz, é uma daquelas atrizes que tipo tem uma filmografia vasta e de muitos tipos de filme. Já fez tipo Vicky Cristina Barcelona, Atração Perigosa, Grande Truque e um outro filme de terror que eu gosto especificamente por causa dela, que é um chamado O Despertar. Você lembra desse? Me refresque a minha memória e a dos ouvintes. Ele é sobre ela, no caso, é uma mulher, uma investigadora paranormal, não deixa de ser, mas ela desmascara fraudes. Ela faz o que o Jeffrey Dean Morgan tá querendo fazer no The Unholy aí, hein? Essencialmente, mas é um filme que se passa lá em 1920, depois da guerra, então tem tudo resquício de maus tratos de guerra, né? E aí foi aquela época que começou a existir muito aquelas mesa branca, né, sessão espírita para invocar, conversar com os parentes mortos. E aí muita o início do kardecismo tava em alta, né? Em cima do sofrimento das pessoas. Sim. E aí ela desmascarava. É um filme, não é um filme lá muito grandes coisas, mas ela é excelente, cara, no filme. Então, ela é muito boa atriz. Ela é muito boa atriz. E é isso, e ela pira e ela começa a ver coisas, e depois a gente é jogado para um mundo espelhado, assim. Ela começa a ver ela mesma e um mundo de Rorschach, assim, bizarro. Cara, e isso assim, mesmo. Independente de você ter curtido essa premissa ou não, de você assistir o filme, o trailer e gostar ou não, eu reforço que você assista esse filme no final das contas, por conta de quem dirige, que é o David Bruckner, que pra mim é um dos grandes diretores de terror dos últimos anos aí. O cara envolvido com o VHS, que é uma franquia de found footage que eu amo de paixão, sinto falta. Depois ele foi lá pro Southbound também. E ele fez um dos filmes mais legais de terror dos últimos anos, chama O Ritual, The Ritual. De horror. Não confundir, né, Romulo? A gente tava conversando antes. Com Right. The Right, do Anthony Hopkins, que é também o Ritual. Esse aqui é terror folclórico, é de uns amigos que vão fazer um mochilão no meio das florestas do leste europeu ali, e aí imagine onde vai parar. Excelente esse filme. Então esse cara é pra manter no radar, inclusive... Anotem. Pessoal, quando vocês estiverem escutando o Mais Que Horror, ou Olha Mais Que Horror, faz parte do Mais Que Horror, não é? Eu vejo gente morta, fica com um bloquinho do lado, só pra anotar as dicas aí. Vocês não vão se arrepender, cara. É bom dizer que o David Bruckner, que já finalizou esse filme e tal, que tá com previsão pra julho, né, pra ser lançado e tal, ele é um dos nomes envolvidos
na ressurreição de Hellraiser. Renascido das trevas de fato. Clive, do famoso Clive Barker, né? Que vai ser esse Hellraiser da HBO, né? Então, será que vai ser bom? Parar. Ah, cara. Cenobitas no século XXI, não sei, talvez. Eu não sei se eles vão atualizar esse ponto, eu não sei se vai ser algo antigo. O potencial é infinito, né? Se vai ser de fato. Eu particularmente gostei bastante do último Hellraiser, que é o Judgment, né? Que é bem fundo de quintal, produção bem mais enxuta. Por mais que a franquia há muitos e muitos anos já estivesse no limbo, assim, esquecida, com filmes horrorosos, um pior que o outro. Hellraiser, eu diria que é a franquia mais sofrida do terror. Mais que Massacre da Serra Elétrica. O Pinhead, coitado, cara. Olha, mais que fazer sofrer, quem sofreu mesmo foi o Doug Bradley ali, os Cenobitas, da Ordem. Sim. Então, mas de qualquer forma, falaremos sobre Hellraiser, eventualmente aqui. Em breve. Esperamos que muito em breve, né? Quando surgir essa série da HBO. Que só por ser série da HBO a gente já sabe que a produção é de alto nível, né? Então tem esse porém. Vai ter o merecimento devido a uma obra de Clive Barker. Bom, de qualquer forma é isso. O David Bruckner está envolvido com isso. Esse The Night House parece ser legal. Eu curti bastante o trailer. Certamente assistirei esse filme. E para fechar essa trinca de trailers recentes, bem recente mesmo. Que é recente, vulgo. A gente não pode falar o dia, porque senão vão saber o dia que a gente grava, né? Então... a gente não grava. Pode crer, né? Não é nada em tempo real, acho. Né? Que é o novo Jogos Mortais, né? O Espiral, Legado de Jogos Mortais, que é o nome oficial aqui no Brasil. O que você achou do trailer, Rob? Eu sou fã da série, né? Acho que o Jigsaw é um dos personagens de terror, assim, que ele meio que mudou um pouco, né? De como nós vemos os assassinos, principalmente no cinema dos mainstream, anos. Mainstream, pra cá. Eu gostei eu achei maravilhosa a escolha do elenco, né? E um tanto quanto curiosa até você colocar o Chris Rock pra fazer o protagonista de um filme de terror, então, né? Não só ele é o protagonista, como ele pagou o filme, né? Tipo, ele é o produtor executivo. E aí, essa constante de comediantes, de grandes nomes aí que estão envolvidos na comédia, tipo o Jordan Peele, ou até mesmo o John Krasinski, né? Que dirigiu e protagonizou um baita filme de terror, que é Um Lugar Silencioso. Agora o Chris Rock, tentando revitalizar uma franquia que é um dos grandes marcos do terror recentes, né? Não tem como negar. Todo o Halloween ali de 2004 até 2010, essencialmente, a gente tinha um novo Jogos Mortais e foi incrível acompanhar isso. Eu gosto bastante também, sou fã. E uma coisa que é muito importante de pontuar com relação a esse novo filme é que ele não é nem um reboot nem um remake, ele é uma continuação. Ele leva em consideração todos os eventos passados. Tudo que o John Kramer fez existiu nesse mundo. É canônico, né? Você pode assistir com essa bagagem toda dos outros filmes, né? Eu acho que assim, eu imagino que ele vai funcionar por si só, que a gente, claro, que vai ter que assistir para concluir isso. Não é fácil fazer um roteiro desses, né? Um filme que funcione para qualquer pessoa que vá assistir e que funcione também para quem é assíduo da série. Esse é o 9º Jogos Mortais. Não é qualquer franquia que chega na 9ª edição. Pode até chegar, mas não é qualquer uma que chega incólume assim, né? Assim, cara, eu acho que isso é debatível, né? Inclusive, eu aproveito a oportunidade para dizer que vai ter um vídeo lá no Mais Que Horror sobre a franquia Jogos Mortais. Quando o filme sair, a gente vai comentar sobre ele aqui também. A gente vai começar a fazer isso aqui no Veja Gente Morta, de falar sobre os lançamentos de terror, sem dúvida. Quando nós dois tivermos assistido, a gente vai ter um momento aqui para comentar sobre isso. É claro que a situação é excepcional, que a gente tem vivido. Cinema não é uma opção, mas quando as coisas voltarem à sua normalidade, que esperamos todos que aconteça, vai ser uma constante aqui no Eu Vejo Gente Morta, a gente comentar lançamento de terror também. E aí o Mais Que Horror acaba sendo um complemento, as coisas se complementam aí. Uma coisa que eu gostei é que eles trouxeram o Darren Lynn Bousman pra direção, que é um cara que manja de Jogos Mortais. Ele fez o 2, o 3 e o 4. Ele conseguiu pegar a ideia do James Wan e do Leo Whannell ali
Sim. e transformar em uma franquia, porque eu diria que só o primeiro Jogos Mortais é um filme começo, meio e fim por si só. Do 2 em diante, eles são... É como se fosse uma série de cinema. É uma série de spin-off, filmes. talvez, um spin-off. Não, nem isso, cara. Eu digo que são partes, assim, pedaços desse quebra-cabeça, por assim dizer. Ó, desse quebra. Olha só, trocadilho, rapaz. É tipo isso mesmo, sabe? Os filmes eles não se sustentam, eles precisam da próxima parte, eles deixam um gancho pro próximo filme. Sim. E vai sendo assim. O único filme que é um filme por si só é o primeiro, eu diria. Todos os outros eles são como se fosse uma série de TV, de streaming que seja, só que no cinema, que era muito legal acompanhar ano a ano. Aí depois teve um hiato de muitos anos, teve o Jigsaw, né? Que eu não sei se você curtiu, mas eu achei bem razoável, nem bom nem ruim, qualquer coisa. É aceitável, né? Não desrespeita, assim, vamos dizer assim, né? Não foi um filme ruim, assim. Mas não conseguiu fazer o que eles queriam, né? A Twisted Pictures ali, que era fazer com que Jogos Mortais se tornassem um fenômeno de novo, de bilheteria, de público e tal, que de fato não foi o que aconteceu. É difícil também fazer com uma série dessa, dar 2 tiros e acertar em cheio, assim, né? É bom. Esse é o terceiro tiro, se vai dar certo ou não. Tem aí o Chris Rock, tem o Samuel Jackson, tem aquele maluco lá do Handmaid's Tale, né? Também no elenco. Ah, é o Nick. O Nick. O cara que faz o Nick, né? E o Samuel Jackson é pai Max Minghella, ele chama. É o pai o Samuel Jackson faz o pai do Chris Rock, né? Já é um policial aposentado da força, um cara veterano, que com certeza ele tem a bagagem necessária dos crimes do passado. Vamos ver como eles vão conseguir encaixar um personagem ali, porque uma coisa muito legal dessa franquia de filmes é que eles são muito interligados, né, entre si. As histórias você realmente precisa... Não dá pra você assistir o Sol 6 sem ter assistido o 5, o 4, eles vão sendo complementares, né? Então eu imagino que talvez vá ter uma necessidade de resgatar mais que só o John Kramer, né? Mais que só o cara que arquitetou a coisa toda, né? O plano de colocar a pessoa que desvaloriza a sua vida, é um cara que ele é... Em situações impossíveis, né? Em situações de escolhas impossíveis, né? Porque, querendo ou não, esse filme novo ele gira em torno de um falsário, né? De um imitador, um copycat, como eles falam no trailer. Mas porque o Jigsaw tá morto já faz um tempo, né? Então nem teria como, né? Exatamente. Bom, então a gente fecha aqui nossos trailers, as nossas novidades de terror. Que estarão todos os links dos trailers aí na postagem aí. Ou então, se não tiver, dá pra procurar também, né? Não, vai estar, a gente coloca assim, com certeza. Então. E aí, Rômulo, o que você tem feito aí de legal de terror nos últimos tempos? De terror de mentirinha, né? O que eu fiz? Eu desgracei minha cabeça, porque eu tava falando com você outro dia, eu falei, então, cara, tô querendo ver um filminho aí e tal, daqueles bem pauleira mesmo. Aí eu falei, você já assistiu? A gente, né, compartilha também dessa paixão pelo cinema coreano aí, sul-coreano, né? Vamos deixar bem claro. E aí você falou assim, você já assistiu já o nome coreano? Fala aí, Max. Gonjian. Gonjian, que seria o mais ou menos o... Ele traduziu aqui para Manicômio Assombrado. Aqui, Haunted Asylum, né, de 2018. E eu falei, não. Aí eu falei, do que é? Ele falou assim, é um pessoal que vai gravar dentro... Aí quando você começou a falar, o pessoal que vai gravar dentro de um hospício, eu já falei, beleza. Fui procurar, não achei nenhuma plataforma de streaming. Comprei o filme no YouTube. Paguei R$14,90. Tá lá. Olha a responsabilidade, eu me sinto assim, imagina ele... Tipo, tô devendo 15 pau pro Rômulo. Tipo. Eu tô devendo, que eu tenho que pagar 2 vezes pra poder ver esse filme. Pagar um PF aí, um ovo frito com... Meu, que filmaço. Então, é um filme... É um cara que tem um canal de filmes de terror, assim, ou de coisas de terror. E são pessoas que eles se juntaram, são pessoas que elas já foram ver aqueles 7 lugares mais assustadores do mundo, segundo a CNN, né? E aí tem esse hospício, né? Esse manicômio aí que fica na Coreia, que chama Gonjian, que tem uma lenda que
a diretora lá, ela ficou maluca lá e acompanhou, e todo mundo que tava lá se matou de uma vez só. E dizem que tem espíritos lá, e aí eles foram pra filmar com o intuito de ganhar views. Exatamente, fazer uma transmissão online, ao vivo, ao né, vivo, para o pessoal acompanhar. É isso. E aí vão, né, meu? E de repente começa a acontecer umas coisas lá, rapaz. Só que é aquilo, né? Quando o cinema sul-coreano resolve fazer alguma coisa, seja em qual formato, seja qual temática, aí dá nisso, né? Dá um negócio assim que, rapaz, e a gente tem tido bons filmes nesse formato de found footage, de mockumentary, né? Ano passado foram 3 de destaque. Um que inclusive chegou na Netflix recentemente, chegou aqui com o nome de Cuidado com Quem Chama, se eu não me engano, que é o Host. Ele é impecável no formato, assim. Ele tem 1 hora. Normalmente esses filmes de found footage eles têm esse problema de duração, né? Eles são muito mais longos do que o necessário. A Atividade Paranormal é um que peca, uma franquia que peca pelo formatinho 90 minutos hollywoodiano. Não encaixa nesse tipo de filme, tem que ser paulada, tem que ser mais rápido o negócio. Esse filme tem 1 hora de duração, feito durante a pandemia, através de Zoom e de espírito. De mediunidade, ali uma mesa de invocação para contato com o além, e dá tudo errado, evidentemente. As atuações se entregam demais, que eu acho que é uma coisa muito importante nesse tipo de filme, a atuação visceral, assim, você ter uma reação natural. Não, é porque esse host, ele começa suavinho, né? Todo mundo tirando um sarro, conversando, é uma call, né? Uma chamada de vídeo entre amigos, que estão lá no meio da pandemia, não tem o que fazer, eles resolvem se encontrar, fazer aquele encontro, sei lá, semestral, anual, e de repente alguém tem a ideia maravilhosa de chamar uma mulher que é uma sensitiva, né? E aí para tentar invocar uns espíritos via web. Então aí, meu Deus, cada um tá num canto. E aí começa a acontecer um monte de coisa também. Puta, filmaço. Daí a gente teve também o Spree, que é com o Steve do Stranger Things, né, o Joey Keery, que é um motorista de Uber que quer viralizar a todo custo e resolve filmar tudo que ele faz. Todos os passageiros. É tipo o táxi do Gugu. Tenebroso. Sem balinha. Táxi do Gugu com um jovem ali disposto a fazer sucesso nas redes. Essencialmente é essa a proposta. Muito bom também, pesado. E o último que eu queria recomendar é o mais underground desses aí, que chama Murder Death Koreatown. Que, cara, esse filme é difícil, viu? É difícil de ver. É um cara que soube que na vizinhança dele teve um assassinato, ele fica obcecado por isso, resolve fazer investigações por conta própria. E aí é só isso que eu digo. Então eu só deixo essas informações desses filmes que eu considero os mais exponenciais aí do gênero dos últimos anos. Maxon, rapidinho. 3 filmes bons de found footage, de terror. Aproveito e deixo aqui o convite pro pessoal entrar lá no Mais Que Horror e procurar exatamente sobre isso lá. Vamos deixar o link também, o link pro vídeo. Eu faço documentário e material encontrado, que eu tenho feito vídeos sobre subgêneros, né, e colocado os que eu curto mais ali. Cara, Bruxa de Blair é um dos meus filmes favoritos da vida, sem dúvida nenhuma. Foi o que deu o pontapé inicial, não foi? Foi o que popularizou. A coisa começou mesmo ali com o Holocausto Canibal, né, do Rogério Deodato, que tem elementos de found footage, é o grande lance por trás do filme. São as latas dos documentaristas encontrados ali nos cadáveres deles. Né. Com certeza o impacto foi tão grande que para ser devidamente assimilado e recriado de outras formas demorou muito tempo. Deu problema judicial, inclusive, né? Teve que ser uma série de problemas. Inclusive, quando vai sair o jogo de Canibal Holocausto, escrito pelo próprio Rogério Deodato, quando isso acontecer, a gente vai fazer o estardalhaço em cima disso. Inclusive, eu entrevistei recentemente o Rogério Deodato. Foi um dos grandes momentos da minha vida, falando sobre necessariamente esse jogo que ele tem escrito. Né? Vai ser um estilo meio visual novel, assim, o jogo. Não vejo a hora de sair. Vai chamar Canibal. Vou colocar aqui o link na descrição da minha entrevista. Foi publicado lá no blog da Darkside, Macabra TV. Tem bastante coisa legal que eu escrevi, entrevistei, tudo direcionado a videogame de terror. Vou colocar o link na descrição também, caso você tenha interesse. O Pugapsi Tapes eu acho muito bom também. Tá na minha lista também. De melhores. E, sei lá, eu acho que já é um bom começo. Já é um bom, assim, tipo,
pra se situar, pra ver se gosta ou não. E eu citei aqui nesse mesmo episódio, um pouco antes, a franquia VHS de terror. Que ela foi vendida de uma maneira muito original, né? Ela foi vendida... tem parceria com Bloody Disgusting, né? Que é um grande portal aí, site de terror. A produção também envolveu esses caras. Grandes nomes apareceram lá no terror, tipo Adam Wingard, Simon Barrett, o David Bruckner, como eu tinha comentado. Ele tinha um esquema de ele tinha uma estreia digital. Você pagava o valor da entrada para ter acesso a esse filme. E assim que eles conseguiram arrecadar fundos para fazer o próximo e tal. Então VHS, Poughkeepsie Tapes e Bruxa de Blair são grandes expoentes aí. Pra mim é o Poughkeepsie Tapes, Creep. Creep é bom também. E o primeiro. O segundo eu não gostei tanto, mas o Creep, o primeiro, pra mim é uma obra de arte. Também. Eu gosto muito daquele ator. O Gonjian, agora, que foi que você viu. Puta que... Haunted Asylum. Deixa eu só fazer a saideira de fundo footage aqui, que na verdade é um mockumentary, né, um falso documentário chamado Lake Mungo. Puta que pariu. Desculpa o palavrão, mas que documento... Meu, eu acreditei até o último segundo que aquilo era verdade, meu. Esse foi um dos poucos filmes que me tirou a noite de sono, assim. Eu tive problemas pra dormir no dia que eu assisti esse filme. E só assim, o Chorinho é um sul-coreano também. Colocaria ele entre os filmes mais extremos que eu já vi na minha vida. Chamado The Butcher. Você me passou essa dica aí. Realmente é. Bom. São pessoas que acordam num celeiro com uma câmera posta na testa. E é essa informação que eu deixo aí. The Butcher, Coreia do Sul. Vamos aí, pra mim, eu quero comentar sobre um jogo que eu terminei recentemente, chamado Paradise Lost, que não tem nada a ver com a banda. E nem com o poema do John Milton também, que tem um monte de citações em cultura pop, como Dragão Vermelho, do Hannibal Lecter lá. Não tem nada a ver esse Paradise Lost, nem com o John Milton, nem com a banda, certo? Cara, assim, talvez se você tivesse a bagagem, você consiga pontuar coisas ali, sabe? Mas eu acho que ele é algo por si só. E eu já deixo claro aqui, quando eu vou falar do Paradise Lost, que ele é um tipo de jogo que eu sei que muita gente não gosta. Que é aquele, eu diria que anti-jogo. Muita gente nem classifica como jogo. Você lembra quando saiu o Go Home? Por meados de 2003, e aí teve muito esse debate. Eu amo esse jogo. Que bom, Romulo. Então temos mais em comum do que a gente pensava. Porque muita gente não curte, né? Diz que não é jogo. São jogos que não tem combate, que não tem vencedor, não tem perdedor. Mas tem história, né, papai? Tem história, né? Eles são narrativas interativas, mas não deixa de ser jogo. Sim. O fato de você estar controlando aquele personagem, você ter liberdade de subir a escada, abrir uma porta, pra mim já faz toda a diferença do que simplesmente algo passivo, que você lê, que você assiste, que você folheia. Então eu acho que esse jogo ele vai para esses lados. Eu gosto muito desse First Person Puzzle, né, o FPP, ou o FPX, o First Person Experience, que seja. E nesse jogo a gente joga com um menino numa realidade de guerra polonesa, onde a Segunda Guerra de fato nunca teve um vencedor ou um perdedor. E aí teve um fim de mundo também nesse Paradise Lost. Os nazistas, quando perceberam que iam perder, eles tacaram bomba atômica na Europa. E aí esse menino, quando perde a mãe, ele vaga por essa realidade pós-apocalíptica que lembra bastante um Metrô, um Stalker, só que sem nada da ação, só a exploração que a gente está controlando esse menino que acabou de perder a mãe e está indo atrás de algo que ele acha, de alguém que ele acha que é o pai, por uma foto que ele pega ali e tal. E ele vai parar num bunker com altos requintes de ficção científica, porque é como se fosse criado ali uma realidade alternativa de fato, recriado condições de vida, de ecossistema, fauna e flora dentro desse bunker. E a tecnologia chegou a esse ponto, nesses anos 50, 60, nesses anos pós, de fato, o período da Segunda Guerra. Então ele pega elementos de históricos e coloca ali a sua ficção científica, e o terror vem justamente em cima dessa realidade horrorosa de guerra, e mais horrorosa ainda da guerra não ter terminado, e disso ter criado raízes, e de que essa ficção científica, essa tecnologia foi utilizada para quê, de fato? O que estava sendo feito ali? Né? Então, enquanto ele vai atrás desse suposto pai,
ele vai descobrindo coisas sórdidas, maquiavélicas. E tem alguma coisa a ver com ataque nuclear, tipo algo que lembre Fallout, por exemplo, assim? Sim, com certeza. Tipo, você chegou a jogar Stalker ou Metro? O Metro, sim. Então, é bem isso, cara. Tipo, os jogos que eu mais aguardo é o Stalker 2. Eu acho que esses caras conseguem recriar ali. Inclusive o Metro é de ex-funcionários ali, ex-membros do time de Stalker, né? Uma franquia grande no final dos anos 2000 que recriou Chernobyl, essa realidade radioativa. Os caras são russos, né, meu? Os caras são... eu acho, é ucraniano. O próprio autor da série de livros de Metro, ele é russo, né? Mas a produtora é ucraniana. Então, assim, eu acho que ele compete, se você tem um interesse por essa realidade, mas se você tira todo o tiroteio, tira todos os monstrinhos, tira tudo isso, você vai ter uma história ali para ser contada, nas etapas do luto, que também é bem interessante como ele vai vendendo, né? A aceitação, a negação, os capítulos são vendidos em cima disso. Então eu acabei bem impactado, tem aquelas tomadas de decisão no final, que são bem dicotômicas, assim, mas acabam funcionando, né, pro momento ali. Então, esse Paradise Lost está disponível no Steam, PlayStation 4, Xbox One. Infelizmente, quando eu joguei, a tradução dele estava bem instável. Assim, tinha partes que estavam traduzidas para o PTBR, tinha partes que não, estavam em inglês. E é um jogo que precisa muito disso. Você precisa entender a história, você precisa conversar, não faz o menor sentido. Você tem que ter interesse de ler todas as cartas que ele encontra, todos os artigos de jornal, todas as trocas de informação, sejam através de diários, sejam através de gravações. Senão não faz sentido. Se você tem pressa em acabar, se só quer chegar do ponto A ao ponto B, esse tipo de jogo definitivamente não faz o menor sentido para você. Então ele vai bem na linha de Gone Home, vai bem na linha de um Amnesia Machine for Pigs, de um Juraster, Everybody Goes to the Rapture, do Vanishing of Ethan Carter, o Firewatch, são grandes jogos nesse estilo. Jogos que eu gosto muito nessas narrativas interativas, né? Tem alguns jogos que ficam entre essas narrativas interativas e algo com um pouco mais de ação. Por exemplo, o próprio Life is Strange, né? Que também tem muito disso aí também, de ser muito história. Com certeza. Life is Strange, ele vai em outra veia, né? Que eu diria que é aquela simplificação do point and click que a Telltale promoveu, desde o De Volta para o Futuro, Jurassic Park, especialmente o Walking Dead e tal. Então a Telltale fez isso, né? Sim. O sucesso dos jogos, eu diria que o sucesso de The Walking Dead da Telltale deu espaço para o surgimento de jogos como, por exemplo, Life is Strange, que é algo de maravilhoso nos videogames. Eu amo. Então eu acho que eles são jogos primos aí, no formato, sim. Nossa, bem colocado, hein? São primos. E os primos são os nossos primeiros melhores amigos, né, da infância, né? Então é uma coisa bem... Pô, muito bom. É tipo isso. Bom, agora a gente vai para a sessão de comentários, que tem uns bem legais ali no nosso último programa de Resident Evil, né, que a gente celebrou os 25 anos de Resident Evil. Na verdade, a gente vai sempre retroativo, né? A gente teve uma edição anterior a essa que a gente gravou e a gente vai sempre puxando dois para trás, pra dizer assim. Então aqui tem um comentário do Wesley dos Santos Oliveira, que é um cara que eu gosto bastante, ele sempre escreve, aí fica o convite também para você dar um pulo lá caso você esteja ouvindo isso no Spotify, Deezer, Apple Podcast, seja lá onde for, para você dar um pulo lá no YouTube, youtube.com/masquehorror, e aí fica mais fácil de visualizar, pelo menos para mim, né, de visualizar os comentários, de comentar em cima, de ter essa troca de informações, né. E aí o Wesley comentou lá, mais conteúdo de Resident Evil, parece até Natal. Aí que alegria. É bom. No aguardo de um episódio dedicado ao mestre Wes Craven. Virá, né? Virá. Assim, é legal dizer isso, porque o primeiro Mask Horror... O primeiro Mask Horror, isso que eu ia falar, é do Wes Craven. Foi, cara, exatamente. Foi quando... Foi do falecimento dele ali, foi tipo uma homenagem. Tipo não, né? Foi de fato uma homenagem a um dos grandes mestres do terror. Sim. Tudo começou aqui pro Mask Horror, ou Eu Vejo Gente Morta, sem dúvida. É aqui o Newton Kleina aqui no... Newton Kleina, ele é autenticado no Twitter, meu. Porra. Que beleza, hein? Aqui, ó.
Ficou bom demais, hein? E bate até uma invejinha de quem conheceu pelo Resident Evil 1. A sensação de ver a história andando na ordem e tudo evoluindo assim. Não que minha experiência por Resident Evil 2, sem jogar, só olhando com medo igual, tenha sido ruim. É mais ou menos, né? Porque depois saiu o 2, o 0 saiu depois do 2, né? Bem depois. Teve o Survivor, teve o Code Verônica, 3, Nemesis, Code Verônica. A gente não falou do Code Verônica, Maxon. Não, Romulo, a nossa proposta não era fazer o catadão da franquia. Mas o Code Verônica é maravilhoso demais pra não ser falado. Pra mim é top 3. Pra mim os meus favoritos é o Remake, o 2 e o Code Verônica. São os meus 3 favoritos. Maravilhoso, maravilhoso. Gosto muito também. Ó, tem um comentário aqui do Alexandre Lima. Ótimo papo, gostaria de sugerir podcast sobre jogos indies de terror. Seria interessante também abordar jogos antigos como Rule of Rose, Obscure, The Suffering, Cold Fear, Kuon, etc. Abraço. Puta, era esse que eu tava querendo falar, que eu tinha esquecido o nome, o Rule of Rose, cara. Como é que é? Aristocracia do Giz de Cera. Puta, exatamente. Que jogaço. Eu fiz o detonado desse jogo pra Super Dicas PlayStation. Então, a gente não pode perder esse tipo de oportunidade. Sempre que conseguir extrair do Romulo esse máximo de informação possível. Porque assim, eu só não considero o Rule of Rose um clássico, tipo, por causa que ele tem aquele combate terrível. É ruim mesmo. Tudo que remete à ação do negócio é muito ruim, cara. É ruim mesmo, é ruim, mas a ambientação daquele jogo exatamente. A história. E ele é um dos jogos mais caros do PlayStation 2, viu? Quem distribuiu nos Estados Unidos foi a Atlus. A Atlus, na geração do PlayStation 2, tinha esse hábito de tiragem com poucas peças, né? Pra ter certeza de que ia vender tudo. Ou seja, os jogos dos caras, se não teve ali uma segunda tiragem, uma segunda edição, é coisa caríssima. O Rule of Rose é disparado um dos jogos mais caros do PlayStation 2. Assim, que é um problema. Mas é um jogo muito curioso. O PlayStation 2 ele tem um acervo fantástico de terror. E ele é um jogo bonito, né? Pro Play 2, ele é um jogo bonito. Se você parar pra ver, visualmente, ele é muito bonito. Com certeza. As CGs são muito bonitas. Com certeza. Então a gente vai falar de todos esses. A gente chegou a comentar um pouquinho, né, no de Resident. Falou de Hunting Ground, Hunting Ground, né? Mas o Obscure, The Suffering também. Inclusive teve um jogo recente aí do criador do The Suffering. É bem diferente, né? O The Suffering. Você lembra do The Suffering, Romulo? Não. É aquele jogo do Torque que se passa numa cadeia. Lembrei. Numa penitenciária que ele se transforma em monstro. Lembrei agora. Eu gosto bastante. É um jogo bem de ação. Mas o terror é bem marcante, tipo o Shadow Man, que também é um jogo de ação, mas que o terror é bem vivo nele, né? Então, eu particularmente acho isso extremamente rico. O jogo mais recente do Richard House III, que é o criador do The Suffering, é aquele The Church in the Darkness, que vai para um lado bem de Jim Jones, assim, sabe? Bem de uma comunidade isolada, as pessoas que desistem da sua vida, que vão morar numa realidade alternativa, regida a religiosidade, que tem um dito profeta ali, que bem interessante, mas bem diferente. Mas falaremos, assim, eu acho que é muito importante manter viva a memória dos jogos de terror, já que a Sony está querendo apagar a memória dos seus jogos, né, tipo, puxando o plug da lojinha do PlayStation, do Vita, do PlayStation 3, a gente faz questão de manter vivo aqui essa memória falando desses clássicos do terror, e com certeza Rule of Rose, Cold Fear, Kuon particularmente me pega pesado porque, cara, eu fico triste de pensar que a From Software virou só criadora de Dark Souls, de Sekiro, que é Samurai Souls, agora vai vir aí o Fantasia Medieval Souls, e os caras Game of Thrones Souls, que são jogos. Ela era mais diversificada, cara, sabe? Na época ali de um Echo Knight. Você não vem falar mal de Dark Souls pra mim, não, hein, meu? Quem sou eu, Romulo? Você sabe como eu gosto. Eu sei que você ama também. Mas o que eu tô dizendo é que a From Software ela era mais cheia de possibilidades. Um Otogi da vida, Otogi, Ninja Blade. Bom, mas isso aí é um outro papo, né? E quem mais tem aí de pessoal falando aí, Max? Ó, tem aqui o comentário do tal dizendo que já tô seguindo no Spotify. A Monique escreveu lá falando inesquecível gamers. Meu Deus, vocês falando de mim, meu Deus do céu. Olha que alegria ver a Monique escrevendo. A alegria é a gente poder ter uma curadora
de uma série tão maravilhosa como essa no Brasil, né? Pô, isso é incrível. Sorte a nossa, né? Eu sempre Sorte digo a isso, nossa, cara. sorte a nossa. Isso mesmo. O Aikau também sempre escreve lá no Mais Que Horror, eu fico sempre feliz de ver o comentário dele. Escreveu aqui um. Preciso comentar aqui, caraca, que episódio sensacional, me trouxe ótimas lembranças e vou contar aqui, meu amigo Maxon. Em 1996, meus pais saíram para passear e ficou eu e meu irmão mais velho. Eu tinha 8 anos e meu irmão 13. Os amigos dele trouxeram até nossa casa o PlayStation 1 e falaram: temos um jogo insano, revolucionário pra vocês verem. Quando eu joguei aquilo, meu Deus, eu fiquei maluco, foi paixão à primeira vista. Minha família não tinha condição de comprar um PlayStation 1 e só fui ter um em 2002. A primeira coisa que comprei foram os jogos de Resident Evil, que até então só tinha testado dos amigos do meu irmão. Caraca, que nostalgia lembrar disso. Meu Resident Evil favorito é o 7. Olha só que maravilha, hein? Colocou Floresta, família de malucos, já gosto. E claro que o Resident Evil 2 é obra-prima maravilhosa. Esse comentário ficou grande, mas tinha que contar essa história aqui. Abraço. Ai, que beleza de história, hein? Maravilha. Aqui teve até uma trendzinha aqui no Twitter, aqui do Alan Yuri, que é @Alan Yuri Gamer. Gente boa demais. Ele colocou episódio muito bom. O Rômulo parece ser uma pessoa diferenciada, ansioso pelo próximo. Aí eu respondi assim, ele falou, pô, ô meu parceiro, eu vou levar isso como um elogio, né? O diferenciado, que a gente não sabe, né? Pode ser diferença pro bom. Não, é elogio. Pra quem gosta de terror, o estranho tá tudo certo. Muito obrigado e continua ouvindo a gente. Ele, tive essa percepção quando vi os episódios do Joga ETV, olha isso, sobre a revista Gamers e o episódio da franquia Souls, que inclusive você estava presente também, Maxon. Com certeza, isso aí foi um dos grandes momentos aí da minha vida, foi a gente gravar aquele especial, inclusive para antecipar o Sekiro, né? Foi. Lá, espero te encontrar numa BGS e ganhar autógrafo numa revista Gamers, kkkkkk. Aí você respondeu, vamos todos nos encontrar numa BGS, será incrível. E ele, de fato, será incrível. Mas esse negócio de dar autógrafo, eu não sou artista, gente, pelo amor de Deus. Isso é você quem diz, viu? Você tá muito errado. Você vai autografar minha Gamers Book do Final Fantasy VII, que o Fabão já autografou, e você tem a matéria sua lá do Vampiro, que eu sei, e eu amava Vampiro a Máscara me moldou enquanto pessoa quando eu era moleque, isso aí teve uma importância gigantesca. A gente podia... Tava lá teu texto. A gente podia fazer uma aventura qualquer dia desses aí, hein, meu? De vampiro classicão, assim. Olha só, hein? Ia ser bom, hein? Ia ser bom, hein? Com certeza. Bom, Romulo, então acho que é isso. Esse episódio aqui vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado, Romulo, por participar aqui. É um prazer conversar de terror com você aqui toda semana. Prazer é meu, prazer é meu. A gente reencontra todo mundo na próxima sexta. Próxima sexta estamos aí. E deixem suas sugestões aí, sempre vão comentando cada vez mais. Quando a gente começou, eu não tenho essa experiência de produzir conteúdo, como vou dizer, dinâmico, né? Que a pessoa vai ler e já vai... Audiovisual? E aí, o pessoal comenta mesmo, é muito legal isso, cara. É muito legal. Pô, obrigado pra todo mundo aí que assistiu, que ouviu, né? E todo mundo que tá comentando aí. É uma sensação muito boa. Muito obrigado mesmo. É isso aí. E em breve o Rômulo, a gente comentou, mais o Rômulo, né? Comentando sobre as bandas carniça aí, né? A desgraceira da música. Vai rolar. Vai acontecer. Vai sim. Então é isso aí. Valeu mais uma vez. Nos vemos, nos ouvimos, nos falamos no próximo episódio. Tchau. Abraço, tchau.